Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês mais um giro de notícias do Mengão Queridão. Nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre a renovação contratual de Arrascaeta e aquilo que vocês pensam a respeito do contrato vitalício com o nosso novo camisa número 10. Também quero falar com vocês a respeito do desempenho de La Cruz, do Arrascaeta, do Matheus Gonçalves, fazer uma comparação para a gente entender o que esses caras representam e ainda podem representar, até para você poder opinar sobre a renovação do Arrascaeta. Também quero falar para vocês que é impossível o Flamengo vencer o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Eu vou explicar por quê para vocês, mas, gente, é um negócio complicado, tá? Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, melhor dizendo, é um lance complicado. É praticamente impossível se ganhar Brasileirão, Libertadores, e eu vou falar para vocês o motivo disso, tá? Bom, mas não esquece de deixar o seu like, de compartilhar os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal, nos ajudar da maneira que você puder ajudar, se inscrevendo principalmente. O YouTube não te cobra absolutamente nada para você se inscrever no nosso canal e você ajuda a gente, motiva a gente a continuar trazendo as notícias do Mengão Queridão. Então bora se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação de novo vídeo do Mengão Queridão. Bom, o Flamengo retornou aos treinos já avisando o jogo contra os viceínos neste sábado, dia 8 de março, às 17 horas e 45 minutinhos, agora no Templo do Futebol Mundial, com um tapetaço. Aquilo ali, aquele tapetinho tem esse nome, não tá certo mesmo. Tapetinho. O tapetaço é o do Maracanã. E nem tô falando na questão de qualidade, afinal de contas, Fluminense jogou lá semana passada, Volta Redonda, depois de ter tomado essa sonora goleada do Fluminense, pode querer jogar o jogo da volta no Maracanã. Então, tapete não é. Mas olha isso daqui, gente. Todo jogador no planeta, diria eu do universo, porque até os marcianos que jogam futebol querem jogar aqui no Maracanã. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É sensacional. Jogar no Maracanã é outros 500. Vocês estão vendo aqui do ladinho os atletas do Flamengo nesse retorno lá no Ninho do Urubu, no treino, que o Felipe Luiz ganhou os reforços de Juninho, ganhou os reforços de Alexandro e vai ter uma equipe muito mais recheada para o jogo de volta contra os viceínos. No Maracanã, o Flamengo espera impor o seu jogo, uma vez que demorou um tempo a poder se adaptar ao tapetinho do Botafogo e também à violência impetrada pela equipe vascaína. Depois desse jogo que aconteceu na semana passada, o Felipe Luiz tem que trabalhar a cabeça dos atletas para que eles entrem em campo sabedores que, se eles jogarem bola, o Vasco não aguenta. Para o Vasco tentar rivalizar com o Flamengo, o Vasco tem que bater demais no Flamengo. E bateu. Tanto é que os caras tiveram muito mais faltas cometidas do que nós. Mas em alguns momentos importantes, principalmente no início da partida, o Flamengo perdeu um pouco a cabeça entrando no jogo dos viceínos. Isso não pode acontecer para essa partida de sábado, não. O Flamengo tem que ser o dono do jogo desde o primeiro momento. O Vasco não ganha da gente há trocentos anos. Nos últimos 31 jogos foram 2 vitórias deles, 18 vitórias nossas e o resto de empates. Então a gente tem tudo para vencê-los mais uma vez e para chegarmos à final do Carioca, que deve ser contra a equipe do Fluminense. Olha que maneiro ver o Pedro correndo aí, vocês estão vendo? Caraca, até arrepiei aqui. O Pedro já faz a parte de aquecimento, a parte física, com os jogadores. É claro que a carga do Pedro é diferente, a situação que o Pedro passa é diferenciada da situação dos jogadores, mas só dele já está começando a fazer a parte física com o elenco, já dá para o próprio jogador uma visão melhor daquilo que ele está buscando, daquilo que ele pode buscar, daquilo que ele pode render como atleta do Flamengo. Então o Pedro fica motivado, a torcida fica motivada, mas calma lá. Até tem muitas pessoas falando, pô, Fabrício, o Pedro vai voltar agora no meio de abril, ali, maio, né? Será que o álcool com arnica do Dr. Zé Luiz Runco tá certo mesmo? Olha, gente, eu trouxe um médico aqui para vocês ouvirem.
E ele deu dois exemplos. Um que deu certo, voltando antecipado como o Pedro vai voltar, e um que não deu tão certo assim. Então, é esperar para ver se vai dar certo, se não vai. O fato é que é o seguinte, tem muita gente reclamando do Dr. José Luiz Runco ter tirado as câmaras hiperbáricas de utilização no Flamengo. Vale lembrar que o Dr. Fernando Sasaki aprovou a retirada das câmeras hiperbáricas. E o Sasaki era o braço direito do Tanuri. Pô, se ele tivesse alguma coisa contra a retirada, ele tinha que ter falado com o Runco. E como o Runco nomeou ele responsável pelo departamento médico do futebol profissional do Flamengo, o Runco deveria ter ouvido. Se o Sasaki não fez nenhuma oposição, é porque o Sasaki sabe do que ele está falando. Eu fui pesquisar sobre essas câmaras hiperbáricas e uma boa quantidade delas andou explodindo. Isso mesmo, explodindo, com atletas fazendo o tratamento nelas. Algumas ocorrências que eu encontrei, 3 para ser mais preciso, foram nos Estados Unidos com jogadores de futebol americano. Então, assim, não quero defender o Dr. Runco antes do tempo, mas como eu sou mais velhinho, 4.7 completados agora no dia 2, eu tendo a acreditar no trabalho do Dr. José Luiz Runco, porque na minha época, ele e o Dr. Lasmar, pai do Rodrigo Lasmar, do Atlético Mineiro, eram os 2 maiores médicos do Brasil. Tivemos outros também, mas esses 2 se destacavam demais. Então eu tendo a acreditar demais no trabalho do Dr. José Luiz Runco. Mas olha só, não sou fã de médico. Se a maneira como ele for lidando com os jogadores for errada, não tenham dúvidas que eu vou chegar aqui e vou falar para vocês e vou colocar para vocês aquilo que está acontecendo e vou criticar. Ele, BAP, qualquer um deles, eu vou criticar. Pessoal, eu perguntei para vocês recentemente sobre a renovação do Arrascaeta, né? E vocês responderam à minha enquete aqui mesmo no canal. Até que vocês estão bem humildes nessa enquete. Apenas 6.700 votos. Eu tenho certeza que vai aumentar a partir de agora. Eu tenho certeza que vocês vão correr na aba publicações e vão votar aí nas opções que eu deixei. Você é a favor da renovação de Arrascaeta? Pergunta simples. Primeira resposta, sim, mas por 2 temporadas. Segunda resposta, sim, mas por 1 temporada apenas. Terceira resposta, sim, até a aposentadoria dele, o chamado contrato vitalício. E quarto, não. Não sou favorável à renovação do Arrascaeta. Desses 6.700 votos até o momento, 33% votaram por renovar por 2 temporadas. 8% por apenas uma. 57% querem o contrato vitalício para o Arrascaeta. E 2% não querem a renovação. O Arrascaeta no Flamengo tem 298 jogos, 95 assistências, 75 gols marcados, o que dá ao meia rubro-negro uma média de 0,26 gols por jogo. Mas, Fabrício, média de 0,26 é muito pequena. É, mais ou menos, tá? Tem muito centroavante no futebol brasileiro que tem uma média igual ao do Arrascaeta ou até menor. O Atlético Mineiro está de olho num atleta que está surgindo agora no Guarani. É centroavante. A média dele é 0,24. E olha que eu contei nas categorias de base, hein? Copinha e outros campeonatos desse atleta nas categorias de base. O cara é centroavante. 0,24. O Henrique Dourado, no Flamengo, 0,27, 0,28, nunca passou disso. Paulo Guerreiro, no Flamengo, a melhor fase dele foi 0,30. Mas a média, 0,24, 0,28. E o Arrasca não é o goleador desses caras que eu citei. Ele é um meia. Então, acho que a torcida rubro-negra está sabendo aquilo que ela quer e está sabendo valorizar o Arrascaeta. Mas eu percebi, e gente, eu respeito todas as opiniões, tá? De coração. Eu percebi que algumas pessoas votaram que não querem a renovação de Arrascaeta de forma vitalícia. Algumas pessoas falaram por 3 temporadas, outras falaram que não renovariam, porque o Arrascaeta está se arrastando por 2 anos. Bom, vocês sabem que eu gosto de dados, eu gosto de números, e eu fui pesquisar os números do Arrascaeta e quis comparar o Arrascaeta com 2 jovens atletas. Por quê? Porque o Arrasca já está trintão. Eu queria 2 moleques para ver como é que está a minutagem do Arrascaeta em comparação com esses moleques. Quis também com uma contratação recente do Flamengo e coloquei o Nicolás de la Cruz na roda. Vamos dar uma olhadinha no desempenho dos caras? Olha só, pessoal.
Nos 2 últimos anos, tá? Do ano de 24 e 25. O Matheus Gonçalves, em 2025, teve poucas oportunidades, teve mais oportunidades do que em 2024. Até o momento, o Matheus Gonçalves já teve 137 minutos. Em 2024 foram 1.102. Esse Fabrício não sabe fazer conta, não. Como é que ele pode falar que ele recebeu mais oportunidades agora do que em 2024? Calma. É porque nesse mesmo período, em 2024, ele não tinha feito 137 minutos. Então, o que nos passa é que o Felipe Luiz vai usá-lo bastante em 2025 e a tendência é ele superar os 1.102 minutos de 2024. Nos últimos 2 anos, ele totaliza 1.239 minutos jogados. Já o Gonzalo Plato, que chegou na metade do ano passado, teve esse ano já 479 minutos jogados. No ano passado, nos 6 meses que ele esteve conosco, 926 minutos, o que totaliza 1.405 minutos jogados. Pasmem, o Lohan, que tá para sair do Mengão Queridão, o ano passado teve 302... Esse ano teve 302 minutos jogados. No ano passado, 1.693 minutos jogados. Muito mais minutos do que o Matheus Gonçalves e muito mais minutos que o Gonzalo Plata. Vale lembrar que ele foi titular durante aquele período da Copa América, né? Totalizou, então, nesses 2 últimos anos, nessas 2 últimas temporadas, 1.995 minutos jogados pelo Mengão Queridão. Já o De La Cruz, esse ano, jogou apenas 196 minutos. O Flamengo está dosando a carga do Nicolás De La Cruz para que ele possa chegar no final do ano mais inteiro. E vai ser assim um ano inteiro, tá? Ele vai ser tratado como um jogador especial no quesito minutagens. No ano passado, ele jogou 2.956 minutos, totalizando 3.152 minutos nas 2 últimas temporadas. Na última temporada dele pelo River Plate, ele fez 4.200 minutos, alguma coisa por aí, tá, gente? Então, se ele for bem cuidado, ele tem condições de ir mais longe. Por isso, o Flamengo vai dosar a carga até ele ficar forte o suficiente para poder completar os 4.000 minutos que ele fez na melhor temporada dele pelo River Plate. Já o Arrascaeta, esse ano, foi quem mais jogou dentre esses todos aí. 493 minutos. E foi quem mais jogou o ano passado também. 3.245 minutos. Totalizando nas 2 últimas temporadas, 3.738 minutos. Quando eu falo totalizando nas 2 últimas temporadas, lembrem-se que essa temporada está no 3º mês. Segundo, praticamente, né? Porque mês de janeiro é mais pré-temporada. Então, nem dá para dizer que são 2 temporadas. Uma temporada e 2 meses. E o Arrasca já está com 3.738 minutos. É coisa para chuchu. Metade, 2 meses dessa temporada, mais a temporada passada inteira, né, pessoal? Então, levem isso em consideração. Agora tem um detalhe. Jogar muitos minutos pode nem sempre representar jogar muito bem. Aí eu pergunto para vocês. Desses 5 atletas que estão na telinha de vocês, qual você tem maior expectativa para 2025? Qual você acha que vai render mais? E depois de ver esses números, vocês ainda acham que o Arrasca não deve ter um contrato vitalício? Explicar rapidamente o que é esse contrato vitalício, pessoal. O Flamengo está negociando com o Daniel Fonseca a renovação do Arrascaeta. O contrato dele termina em 2026. A pedido do Arrasca, o Daniel Fonseca solicitou ao Flamengo que desse um contrato até a aposentadoria do Arrascaeta. O Flamengo então disse o seguinte: ok, vamos negociar nesse sentido. Prepara um projeto e me apresenta, disse o Zé Boto nesta última segunda-feira ao empresário do Arrasca. E aí ele vai apresentar um projeto e os caras vão avaliar se esse projeto cabe no orçamento do Flamengo ou não. Então, dar uma aposentadoria para o Arrasca, pode ser ele jogar mais 4 anos, mais 5 anos, mais 6 anos. Eles vão montar o projeto e vão entregar para o Flamengo. Você toparia o projeto vitalício com a Arrascaeta? Coloca aí nos comentários. Se tiver dúvida, me pergunta que eu vou esclarecer no próximo vídeo. Valeu? Agora, pessoal, eu falei no começo do vídeo uma frase muito forte. É impossível ganhar Brasileirão e Libertadores ao mesmo tempo. Vou explicar para vocês. Pessoal, caso... Vamos supor que o Flamengo tá voando, tá? Brasileirão, estamos lá em primeirão. O Palmeiras ali em segundo, com 6 pontos atrás da gente.
E nós estamos na final da Libertadores. Dessa vez, deu a final que o Fabrício sempre quis ver. Flamengo e Boca Juniors. A torcida enfurecida, louca, insana na Libertadores. O Flamengo é campeão da Libertadores em cima do Boca Juniors. Yes! Agora é fazer barba, cabelo e bigode, voltar para o Brasil. Estamos com 6 pontos na liderança. O Campeonato Brasileiro vai até o dia 21 de dezembro. Agora é só administrar o Brasileirão e ir até o final de boa, certo? Não. Errado. A FIFA soltou as datas do Intercontinental, que é aquele mundial que tem todo ano, tá ligado? Bom, vamos lá. O primeiro jogo do campeão da Libertadores da América é no dia 10 de dezembro. E o Campeonato Brasileiro vai até o dia 21 de dezembro. Ou seja, são datas para chuchu, porque dia 10 é o jogo. O Flamengo vai ter que estar lá uma semana antes, no mínimo. Uma semana antes do dia 10 de dezembro. Vamos ver o calendário aqui para fazer um negócio legal, para fazer um negócio maneiro. Uma semana antes do dia 10 de dezembro. Nós vamos estar chegando lá, provavelmente na segunda-feira, dia 1º de dezembro. E tem mais 21 dias de Brasileirão. O que o Flamengo vai fazer? 6 pontos na frente do Palmeiras. 21 dias. São quase 4 jogos, praticamente, até o fim do certame. São 12 pontos em disputa. Ou o Flamengo chega nessa data com uma larga vantagem para cima do segundo colocado, de mais do que os pontos que estarão em disputa, ou seja, ou o Flamengo chega em dezembro campeão brasileiro, ou não vai ter como, gente. Porque o fim do brasileiro vai ter que ser com a equipe de júnior, sub-20. A Fabrício se antecipar essas 4 datas. Para onde, meu patrão? Nós vamos jogar o Super Mundial de Clubes em julho. Tem Libertadores. Como que vai antecipar datas? O Flamengo vai ter que abdicar da Copa do Brasil. Beleza. Mas aí o que vai acontecer? Pode acontecer do Flamengo jogar na quarta a Copa do Brasil, com o Sub-20, jogar na quinta uma data adiantada de Brasileirão e jogar no sábado. Mas isso, se nós tivéssemos certeza absoluta, que o Flamengo seria campeão da Libertadores. Mas nós não temos. Então não tem como antecipar a data. Porque o Palmeiras pode ser campeão da Libertadores, o Botafogo pode ser campeão da Libertadores. Vai antecipar a data de todo mundo? Não dá, né? Então, é impossível quem ganhar a Libertadores ganhar também o Brasileirão, uma vez que as datas vão se chocar. Fabrício, mas vai lá, joga e volta. A última data final do Intercontinental é dia 17 de dezembro. Se a gente chega na final, a gente volta como em 4 dias para jogar um jogo, que é o jogo da última rodada? Estão me entendendo? Que bagunça que tá. Aí você acredita que se a gente largar o Sub-20 no Brasileirão, ele vai dar conta? Porque você pode estar falando assim, Fabrício, mas o Palmeiras também vai jogar o Intercontinental, talvez, não sei. Não vai, é só o campeão da Libertadores, né? Então, tá vendo? Olha, até eu buguei já. É muito campeonato para pouca data no ano. Mas se não tivessem os estaduais, puxava o brasileiro um mês, não dava isso lá. Tá vendo só onde que eu quis chegar? E aí, como vocês resolvem essa equação, defensores dos estaduais? Fabrício, mas o Super Mundial é só de 4 anos. Fechou. Mas tem Copa América, tem Copa do Mundo e, pasma, tem Copa do Mundo feminina também. A próxima vai ser aqui no Brasil. 2017, acho, né? Adivinha se a gente vai ter o Maracanã em 2017 para jogar durante a Copa do Mundo feminina. Aguarde e confie, meus patrões, minhas patroas. Deixa o like de vocês, se inscrevam aqui no canal. Curta, comenta, compartilha e arranja a solução para o Flamengo ser campeão brasileiro e da Libertadores com essas datas que eu passei para vocês. Tamo junto e misturado. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.